Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Criar filhos nunca foi simples. Criar filhos tentando fazer tudo do jeito certo, então, menos ainda. Nessa série, vou falar sobre os mitos da boa educação de filhos. Ideias que podem parecer bíblicas, prometem resultados, mas muitas vezes deixam os pais cansados, culpados e ainda mais confusos. Vamos trocar fórmulas prontas por conexão com Deus e com os nossos filhos. Seja bem-vinda à série Mitos da Boa Educação de Filhos. Vamos abrir espaço para a graça e a verdade enquanto somos curadas e criamos os nossos filhos para Deus. Olá, minha querida mãe pela graça, seja bem-vinda ao episódio 163 aqui do podcast Mães pela Graça. E estamos na nossa série Mitos da Boa Educação de Filhos, largamente inspirada no livro The Myth of Good Christian Parenting. Eu tenho deixado o link desse livro em todos os episódios dessa série, então vão lá conferir. Ele ainda não foi lançado em português, mas saibam que se um dia ele for lançado em português, eu vou contar para vocês e vai ser uma alegria enorme para mim saber que esse livro vai chegar aqui para as leitoras do Brasil. O tema de hoje é provavelmente conhecido de muitas de nós, que é o guarda-chuva de autoridade. Vocês já ouviram falar sobre isso? Mas antes de eu entrar nesse tema, eu queria só lembrá-las de duas coisas muito, muito importantes. Gente, vocês perceberam que não falta muito tempo para a Páscoa? Esse ano a Páscoa vai ser no início de abril. Cada ano ela é um pouquinho diferente, né? E ela sempre é baseada ali na quarta-feira de cinzas, que é sempre aqui no Brasil depois do carnaval. Então é 40 dias logo após ali a quarta-feira de cinzas. Então, a gente, para quem, né, conta o período de quaresma, que faz algum tipo de jejum ou contagem ali, vai começar esse período muito em breve. E a Páscoa é no dia 5 de abril. Então, não falta muito tempo, né? Temos agora aqui fevereiro, março, e eu já tô super me preparando para isso, porque vocês sabem que eu escrevi um livro de devocionais muito especial, que já está em pré-venda, e muito em breve estará pronto para começar a ser enviado. Algumas pessoas já garantiram suas cópias na pré-venda, vão ser as primeiras a receber, e você pode ser uma dessas pessoas também. O link para você garantir a sua cópia está aqui na descrição desse episódio, e esse ano temos o livro de devocionais e o livro de caderno de atividades para acompanhar os devocionais para as criancinhas conseguirem ir fazendo as atividades, para tornar esses momentos ainda mais memoráveis durante a nossa caminhada até a Páscoa. O devocional é uma jornada sobre toda a história de redenção e é realmente muito especial. A gente vai falar sobre as nossas emoções ao longo dessa jornada, contando a história desde a criação até a morte e ressurreição de Cristo e chegando até a grande comissão nesse ano. Então vai ser bem legal, garanta a sua cópia. E o segundo recado é que as inscrições para o Clube de Leitura Mães na Mesma Página já estão abertas. O ciclo 2 começará em março. Nós vamos ler juntas o livro A Família em Meio à Tormenta. Já temos muitas queridas participantes inscritas e você pode ser uma delas. Garanta sua vaga no link que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. Tem sido muito gostoso ler com outras mães, trocar figurinhas sobre as nossas leituras. A gente tem encontros quinzenais durante esses ciclos e nós conseguimos conversar, trocar, falar sobre como as coisas que a gente está aprendendo nesses livros se aplicam às nossas vidas diárias ali como mães, o que a gente tem aprendido, o que Deus tem mexido nos nossos corações e tem sido realmente muito, muito edificante. Vem com a gente que com certeza isso vai abençoar a sua vida. E agora sim, vamos falar sobre o tema desse episódio, o guarda-chuva de autoridade. Um conceito muito conhecido dentro da família cristã. E esse conceito respinga de forma muito pesada na maneira que a gente pensa na educação dos nossos filhos. Talvez você já tenha visto esse desenho.
Talvez ele tenha feito até parte da sua formação. Talvez você tenha educado ou sido educada à sombra dele, desse guarda-chuva de autoridade. É a ideia de que existe uma hierarquia familiar perfeita estabelecida por Deus e que se cada um permanecer no seu lugar, a família estará protegida. Essa ideia de proteção. Você sabe do que eu tô falando? Você já viu esse desenho por aí? Muito similar ao guarda-chuva de autoridade é o círculo da obediência, que aparece em alguns livros de educação de filhos, que também tem essa ideia de proteção. São diagramas, né, que são feitos para ilustrar de forma pedagógica alguns conceitos dentro dessa formação familiar evangélica. Isso vem dos Estados Unidos, como grande parte dos conceitos de educação de filhos vem, e vem justamente dessa ideia de proteção e de que se nós estivermos dentro da linha, se nós mantivermos a linha, estaremos protegidos. E o guarda-chuva de autoridade, ele normalmente funciona assim. Deus está no topo, abaixo dele vem as autoridades delegadas, né? E dentro da família é primeiro o pai, depois a mãe e aí depois os filhos, né? E debaixo desse guarda-chuva estaria, então, a proteção e a segurança de Deus. E a mensagem que isso passa é que permanecer dentro desse guarda-chuva é estar protegido. Se você sai dessa hierarquia, dessa ordem, você está desprotegido. É como se você saísse da cobertura da proteção de Deus. O círculo de obediência, que tem uma ideia similar, ele é como um complemento dessa ideia. Os filhos que estão dentro do círculo de obediência estão protegidos. Então, o filho que desobedece, o filho que tem dificuldade de obedecer, ele está desprotegido por Deus, né? Então, cabe aos pais manterem os filhos ali dentro para que eles estejam protegidos. Aí vem a ideia de que a obediência é o fim máximo na educação dos filhos, né? Agora, aqui está o ponto em que nós precisamos ser cuidadosas. Essas imagens, elas moldam profundamente a maneira como as crianças entendem e se relacionam com Deus. Como nós também, pais e mães, nos relacionamos com Deus, mas nós aqui estamos falando de educação de filhos, né? Além de essas ideias também esbarrarem violentamente na teologia da prosperidade na educação de filhos. Né, que é, mantenha essa ordem, faça desse jeito e tudo vai dar certo. E Deus tem uma recompensa para te dar. E nós já tivemos até um episódio no ano passado sobre a teologia da prosperidade na educação de filhos. Recomendo você procurar, porque é extremamente abençoador. Então, o primeiro problema que a gente tem aqui é justamente teológico. A Bíblia, ela não ensina que a proteção de Deus depende da perfeição da hierarquia humana, das autoridades humanas, porque Deus não terceiriza o cuidado do seu povo. Deus protege, Deus sustenta, Deus guia, apesar das falhas humanas, e os humanos falham com frequência. É só você olhar lá para a palavra de Deus que você vai encontrar isso. Além disso, existe um problema cristológico, né? Porque Jesus vem e redefine a autoridade. Ele diz lá nos evangelhos: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, mas entre vocês não será assim. A autoridade no reino de Deus, ela não é uma cobertura para controle, é um chamado para serviço. Não é um escudo contra questionamentos, mas sim é uma disposição para prestar contas. E o terceiro problema que eu vejo aqui, ele é relacional, porque nós nos tornamos mediadores entre os nossos filhos e Deus. Quando a gente aplica o guarda-chuva de autoridade dentro da nossa casa, o centro se desloca. Em vez de Cristo estar no centro, a gente coloca a autoridade nos pais e os filhos precisam passar pelos pais para chegar a Deus. Então, em vez de formar o coração, a gente treina o comportamento quando a gente pensa no círculo de obediência. As crianças aprendem a obedecer, mas não necessariamente discernir. E o guarda-chuva de autoridade tem esse problema grave também dentro de uma hierarquia no casamento, né? Onde a mulher,
ela precisa passar pelo marido para chegar até Deus, onde o marido tem uma autoridade espiritual máxima dentro de casa que a mulher não consegue exercer, né? Isso não é bíblico, obviamente, porque é como se o marido estivesse com uma conexão extra com Deus, né? Ele estivesse mais perto de Deus. E nós todos somos sacerdócio real, nação santa, comprados pelo sangue de Jesus. Não existe sacerdote do lar, o homem não é sacerdote do lar. Essa expressão não existe na Bíblia. Existe sacerdócio real, nação santa, povo de Deus comprado, homens, mulheres, todos nós fazemos parte do sacerdócio real. E o círculo de obediência, ele se torna tão problemático porque, em vez da gente proteger a consciência das crianças, muitas vezes a gente silencia essa consciência das crianças, porque a gente aprende, a gente ensina muito cedo que quando as crianças sentem esse desconforto, até espiritual, questionamentos, dúvidas, isso é perigoso. Que fazer perguntas ameaça a ordem, que honrar significa obedecer sem questionar, é simplesmente fazer na primeira vez, né? Existe aquele, em inglês, né? Existe obey all the way, right away, with a happy heart. Vocês já ouviram essa expressão? Que seria obedecer imediatamente, completamente, com o coração feliz, né? E eu não estou dizendo, né, que a gente não deve ensinar obediência. Por favor, entendam. Você que me acompanha aqui, talvez você chegou de paraquedas aqui e está pensando, gente, essa mulher está falando que eu não devo ensinar obediência aos meus filhos? Se você já me acompanha, você sabe que eu ensino, sim, que a gente deve ensinar obediência, né? É algo que, e se você me conhece pessoalmente, você sabe que eu ensino isso aos meus filhos. Mas a questão é que existem fases da infância em que eles não têm a capacidade no desenvolvimento de obedecer imediatamente, porque eles estão processando a ordem, porque eles não entenderam a ordem. Nós não estamos sendo justos na forma de ensinar os nossos filhos, estamos exigindo coisas deles que não são apropriadas. E nós, assim, estamos irritando os nossos filhos, que é o que a Bíblia ensina para não fazermos lá em Efésios, né? Que é um ensino direto no Novo Testamento da palavra de Deus aos pais. Pais, não irritem seus filhos. E lá a gente está exigindo obediência que não é apropriada para a idade, porque a gente precisa manter eles dentro desse círculo protegido. A gente tem medo, né? Isso forma medo, forma confusão neles, em nós, e não proporciona maturidade espiritual dentro dos nossos lares. Não proporciona conexão entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre cada um de nós com o nosso próprio Deus. Porque a gente ensina que a gente tem que simplesmente obedecer calado da primeira vez, sem conversar, sem questionar, que as nossas emoções são um problema dentro dessa equação, que a gente tem que ter com o coração feliz. E esse é uma outra parte dessa equação, né, dessa frase que eu falei, with a happy heart, né, com o coração feliz. Eu acho que no Brasil existe algo parecido, né, que é os 3 Is da obediência, que seria interna, inteira e imediata. Eu acredito que é similar, né? Essa parte do interna, acho que é a parte que mais me incomoda, porque é como se os pais tivessem acesso ao que está acontecendo dentro do coração da criança. E a gente vai falar mais sobre isso no episódio futuro dessa série, né? A gente não tem. Eu não sei o que está acontecendo dentro do coração dos meus filhos o tempo todo. Mas o meu Pai Celeste tem. Ele sabe. E eu preciso ensinar os meus filhos a se relacionarem com Deus. Então, eu ficava falando, você tá obedecendo com o coração feio, você tá obedecendo com o coração triste, sabe? Eu eliminar a expressão dos meus filhos o tempo inteiro, né? Criando esses sistemas rígidos. Então, o evangelho me apresenta outra alternativa, um caminho diferente, onde a autoridade cristã, ela não funciona como um guarda-chuva cuja proteção você perde caso você erre. E muito menos é uma autoridade hierarquizada, onde os maridos se tornam mediadores entre esposas e Deus, e os pais mediadores entre filhos e Deus. A autoridade dos pais se parece muito mais com um pastor que caminha junto.
corrigindo sim, mas também ouvindo, protegendo, carregando quando é preciso, guiando. É o tal do ensinar no caminho e não o caminho. Ensinar no caminho, juntos, lado a lado. E quando os pais exercem autoridade à semelhança de Cristo, eles não dizem, fique debaixo da minha cobertura ou você estará em perigo. Eles dizem, caminha comigo. Enquanto nós dois aprendemos a obedecer a Deus. Nós estamos juntos nesse caminho. Nós dois somos discípulos de Cristo. Eu, mãe, estou aprendendo a obedecer a Jesus. Vem comigo. Estamos juntos nesse processo de santificação. Estamos aprendendo e estamos juntos sob a autoridade do nosso Deus, com o qual nós dois nos relacionamos. Nós dois, nós três, nós cinco aqui em casa. Todos nos relacionamos com o mesmo Deus, estamos todos no mesmo caminho, caminhando em direção à eternidade como família. Não existe essa ideia de que precisamos estar debaixo de uma proteção e se errarmos, estaremos fadados ao fracasso. Antes de continuar o assunto de hoje, eu tenho um recado rápido para te dar. O podcast Mães pela Graça só é possível graças a mulheres que acreditam nesse ministério. Se o MPG já te abençoou de alguma forma, considere se tornar uma mantenedora dessa obra. A sua contribuição pode ser única ou recorrente. Eu vou deixar o link para você contribuir aqui na descrição desse episódio. Muito obrigada por fazer parte dessa obra e contribuir para que o reino de Deus avance através de mães que vivem pela graça. Então, que tipo de autoridade estamos ensinando dentro das nossas casas? Grande parte dos modelos que vão ficando famosos na educação cristã de filhos nasce do mesmo lugar: o medo. A gente falou um pouco sobre isso na semana passada, dessa questão de que ideias vão sendo propagadas em cima do fato de que existe algo horroroso acontecendo ao nosso redor e que nós precisamos proteger os nossos filhos, e isso significa colocar uma redoma sobre eles, e que a família cristã, a mãe, né, o pai, a mãe, são as trincheiras que estão protegendo, e que o que nós pregamos ao mundo deixa de ser evangelho, mas sim a família tradicional. E é um perigo muito grande a gente ir por esse caminho. A gente tem medo da cultura, medo de perder os nossos filhos, medo de traumatizar os nossos filhos para sempre. E para pais que já estão cansados, sobrecarregados ou inseguros, a promessa de uma fórmula funciona como um grande alívio. Ela dá a sensação de que o caos pode ser contido. Mas a Bíblia vem e nos diz o quê? No amor não há medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Nós não podemos educar os nossos filhos baseadas em fórmulas que irão eliminar o nosso medo. Quando o medo vira o motor da educação dos nossos filhos, algo se distorce. A gente deixa de confiar em Deus, a gente passa a fazer barganha com o Senhor. Né? Olha, eu tô fazendo a minha parte, agora protege a gente, né? Não é assim que funciona. Se eu obedecer, Deus me protege. Se eu ficar embaixo desse guarda-chuva, se eu alinhar a hierarquia, nada vai dar errado. O evangelho não é um acordo de desempenho. E um dos efeitos mais sutis desse modelo é transformar os nossos filhos em uma evidência espiritual dos pais. Se o filho vai bem, os pais estão fazendo certo. Se o filho tropeça, é porque alguém falhou espiritualmente. Aquela coisa de, o filho se desviou, os pais devem ter feito alguma coisa de errado. Né? A gente olha para aquela família que o filho tem um comportamento lá que não tá legal, o filho, enfim, complete aí com o que você estiver imaginando das suas convivências ou da sua própria família aí. E aí as pessoas vêm e julgam. Né? Tipo, olha lá, os pais estão falhando, os pais não estão colocando o ensino, né? Não estão protegidos ali dentro daquele guarda-chuva. Ai, que peso, né? A gente precisa ser liberto disso. A Bíblia nos diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Os nossos filhos também. Filhos não são extensões espirituais dos pais, eles são pessoas diante de Deus, eles são indivíduos. Educar filhos não é fabricar resultados,
é testemunhar uma fé real. Uma fé real. O que é uma fé real? Uma fé real é limitada. É uma fé dependente. É uma fé que precisa de Jesus, que não é autossuficiente, que depende da graça. Essa é a fé real que nós precisamos testemunhar para os nossos filhos, e não uma autoridade inabalável, que vem de cima e que passa a impressão de que está em plena conexão com o Senhor o tempo todo e que é a própria voz de Deus dentro de casa. E assim, o que acontece com o guarda-chuva de autoridade? É que ele coloca o pai em uma posição quase que messiânica. Ele vai se tornando o mediador espiritual da casa, como eu falei no início do episódio. É o responsável último por tudo o que acontece. Mas, gente, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nenhum pai foi chamado para ocupar esse lugar. Quando tudo depende do desempenho espiritual de um homem, o resultado não é uma liderança saudável. É culpa, vergonha, medo de falhar. Isso vai deixando o homem mais autoritário e isso transborda na forma como os filhos são educados. E um fruto que acaba sendo gerado é nos afastarmos do verdadeiro Jesus das Escrituras. Por quê? Jesus dos Evangelhos, ele chora, ele se compadece, ele é manso e humilde de coração e demonstra que tudo isso não é fraqueza, mas sim é fruto do Espírito. Mas aí a gente vem e ensina os meninos, os homens, que eles precisam ser durões, que masculinidade é demonstrar uma autoridade forte, pesada, que acaba colocando um homem como alguém duro, alguém pouco emocional, pouco compassivo, alguém que precisa estar sempre pronto para a guerra. E não é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Quando ensinamos os meninos a rejeitar suas emoções, empatia, vulnerabilidade, nós não estamos formando bons líderes espirituais. A gente está formando homens desconectados do próprio coração, desconectados do próprio verdadeiro Jesus, desconectados da família, das suas irmãs. Então, é muito importante que a gente reveja esses conceitos. E para as meninas, né? O que isso acaba formando? As mulheres acabam muitas vezes desaparecendo, elas são reduzidas a uma função. A Bíblia não representa a mulher como invisível, né? Lá em Provérbios 31, a mulher é vista como ativa, sábia, empreendedora, respeitada, pensa, decide, ensina. A submissão bíblica nunca foi sinônimo de apagamento e muito menos de silêncio diante de sofrimento e opressão. Pelo contrário, ela luta por justiça, ela tem uma conexão direta com o Senhor. E ela, sim, também é sacerdote do lar junto com o seu marido. Ela também tem autoridade espiritual dentro da sua casa. Ela também responde ao Senhor diretamente. E ela não está desprotegida, porque ela saiu do suposto guarda-chuva de autoridade, que não está na Bíblia. E a gente vê que hoje muitos jovens estão se afastando. A gente fala de fenômenos de uma juventude que está se desviando, e existe um movimento dizendo, né, que as famílias não estão discipulando o suficiente. E é verdade, né? A gente precisa voltar a discipular mais os nossos filhos dentro de casa. Eu sou defensora disso, né, de termos cultos familiares em casa, fazer devocional com as nossas famílias, abrir as nossas Bíblias, orarmos com os nossos filhos, falarmos de Jesus, pregarmos o Evangelho para as nossas crianças diariamente. Mas vindo da geração que eu vim, eu acredito que tem muita gente se desviando, não de Cristo necessariamente, mas sim fugindo de sistemas que feriram os seus corações em nome de Cristo e que estão querendo sair de uma opressão, onde o Jesus que foi apresentado para eles foi severo e que usava o nome de Deus para esmagar o coração. Então, talvez muitos desses jovens não conheceram ainda
o evangelho da graça e que não estão se desviando do caminho de Cristo, mas estão sim rompendo com sistemas onde foram oprimidos. E é preciso que a gente saiba diferenciar isso, do que eles estão se desviando, de onde eles estão saindo, do que eles estão fugindo, digamos assim. Então, se eles estão precisando de mais discipulado, se eles não tiveram realmente o ensino da palavra real, verdade, precisamos voltar, precisamos ensinar as nossas famílias sobre o verdadeiro evangelho. Mas existem casos onde o autoritarismo foi muito forte dentro de casa, onde as famílias acharam, né, que estavam ensinando seus filhos no caminho, mas estavam ensinando um caminho que não era o verdadeiro caminho de Cristo, que não era o evangelho da graça, mas sim um sistema opressor que dominava e não apontava para um verdadeiro abrigo de segurança no coração de Jesus. Esse tema, queridas, eu confesso que foi até agora o mais difícil para eu falar aqui para vocês, porque ele mexe em estruturas muito calcificadas já na nossa cultura evangélica no Brasil, né, que vem lá dos Estados Unidos. Mas eu acho tão importante a gente rever certos conceitos. Se você se interessa por entender mais sobre isso dentro do casamento, eu recomendo que você leia o livro Mutualidade, que foi organizado pela minha mãe, Clarice Ebert. Você talvez já ouviu o episódio que eu gravei com ela. O episódio chama Mutualidade. E é muito importante a gente entender essa questão no casamento, né? Que a gente está falando especificamente sobre educação de filhos, mas esse livro é um livro extenso, com a participação de muitos estudiosos desse tema, teólogos, psicólogos, pessoas que realmente se debruçam nesse tema em específico. Então é muito importante que você estude mais esse tema, né, antes de descartar uma nova ideia e que você repense de que forma a gente tem colocado a família para os nossos filhos. Como que a gente tem ensinado isso dentro das nossas casas e dentro das nossas igrejas e como isso vai ensinando os nossos filhos a depender de Jesus, a conhecer o verdadeiro Jesus. Eu espero que esse episódio tenha trazido para você reflexões preciosas, que tenha abençoado sua vida e que tenha te aproximado mais do nosso querido Jesus, que é manso e humilde de coração e de quem nós devemos aprender. Eu encontro você na semana que vem. Obrigada por estar comigo nessa semana. Se quiser se conectar comigo nas redes sociais, me siga no @JayceEbert. Por lá estou sempre compartilhando as novidades da minha jornada, como a abertura do Clube Mães na mesma página, publicações e muito mais. Será uma alegria me conectar com você. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.